Outra pessoa fala, como falou minha terapeuta, como é uma doença que não sangra, que você não vê, muitos falam, é bobagem, isso é preguiça, vai caminhar que melhora, vai lavar uma pia de louça que melhora. As pessoas acham que você tem preguiça, as pessoas acham, não, ela não... Como pode? Ela só lavou uma louça, fez o almoço e já tá cansada. Então as pessoas não acreditam que isso cansa demais, que isso dói demais. E olha que essa pessoa aqui faz RPG, faz pilates, faz um monte de coisa. O tema de hoje é um dos temas mais comentados quando você está em rodas que falam sobre fibromialgia. Eu vou tirar dos comentários de vocês informações que vão nos dar substâncias para desenvolver o tema. A Maria fala que não tem como falar sobre fibromialgia. Os parentes não acreditam. As pessoas acham que você só vive reclamando o tempo todo, que você é chata, que é horrível ficar conversando com você. Realmente, é muito difícil quando você está dentro de casa e você já falou para o seu marido que hoje está com dor, aí você fala para sua filha que está com dor, aí você fala para o seu filho que está com dor, você não aguenta ficar falando e eles não entendendo porque eles não estão sentindo a sua dor. A sua dor não é visível. Outra fala, me emocionei com seu relato, também tenho fibromialgia e as pessoas não acreditam, elas não acreditam na minha dor. Outra fez até um imperativo, ela falou assim, galera, tenham empatia, porque só quem sente sabe o quanto é difícil. A Daniele falou, acabei de ter uma crise, é muito difícil, os julgamentos são muitos, então além da minha dor, eu ainda tenho que aguentar os julgamentos. Isso tudo piora a minha situação. Então a Maria falou, não é nada fácil, eu tenho fibromialgia e o julgamento da família é terrível. Eu falo, quando me esforço, fico pó da gata. A Maria ainda falou, infelizmente só quem sente sabe o que a gente passa. Eu sofro calada. Às vezes peço muito ajuda a Deus para me dar forças para levantar todos os dias. E esse sofrer calada é um sofrer que vai no íntimo de cada um de nós. E essas dores acabam piorando porque você não tem com quem conversar. Você não tem com quem falar. Até mesmo você se cansa de falar que você tá com dor e que tá cansada. Gente, eu mesmo já pensei, eu tô muito preguiçosa. E não é possível, como é que eu acordei? Já é difícil levantar. Eu acordei, fiz uma atividadezinha ali, fiz um café, lavei a louça do café, dei uma ajeitadinha na casa, fiz o almoço, pronto, morri. Tô acabada, tô muito destruída, eu preciso deitar. Só que esse meu descanso gera um julgamento meu sobre mim mesma. Eu falo assim, como é que pode? Antes eu dava plantão nisso, eu virava a noite disso, eu ia para a faculdade isso. Como é que pode agora eu não conseguir fazer essas coisas? Eu só posso estar com preguiça. E aí, muitas vezes eu tinha vergonha até de falar para minha mãe, porque às vezes a minha mãe não mora comigo, então eu tinha vergonha de falar para minha mãe, para minha tia que eu já estava cansada, porque elas iam olhar de fora, mas como que você está cansada? Você só fica em casa, só trabalha em casa. Então eu tinha vergonha de falar, porque eu sentia o preconceito das pessoas sem que elas tivessem tido preconceito, porque eu não externalizava. Existe uma fala que eu sempre ouvi em alguns, às vezes até tirinha de Facebook, de Instagram, é que as pessoas falam assim, eu só sou responsável pelo que eu falo e você é responsável pelo que você entende. Eu não concordo muito com isso, eu acredito sim, que eu também sou responsável pela forma como você vai entender. E muitas vezes você aprender e procurar as formas certas de falar com cada pessoa que você tem aquela doença crônica, é a forma que você vai conseguir se conectar a elas. E se conectando a elas, você vai ter uma maior empatia da parte delas e também você vai se sentir como tendo um porto seguro. E uma das funções desse canal, além de poder me conectar com pessoas que passam pelo mesmo problema que eu, ao comunicar com vocês, eu pude também conectar com a minha família. É como se eu tivesse conseguido fazer uma conexão entre eu e a minha mãe,
onde ela conseguiu entender, porque ela sempre ia comigo nos médicos, mas ela sempre ouvia eu falando que estava com dor, e muitas vezes eu não conseguia passar para ela que eu também tenho esse cansaço. E através desse meu vídeo, desses vídeos que eu tenho feito, e ela assiste, ela fala assim, ela falou depois do primeiro vídeo: minha filha, você passa por isso, eu fico muito triste por você estar passando por isso. Porque ela conseguiu entender a dimensão do que eu estou sentindo. Então, muitas vezes não é que a sua família não queira te entender. Às vezes, você deve procurar uma forma de se comunicar melhor. Por que você faz terapia, né? Por que você vai na psicóloga? Porque a psicóloga muitas vezes consegue organizar esses seus pensamentos e fazer com que você consiga ter uma comunicação em que você consiga transmitir ao outro o que você realmente está sentindo. Muitas vezes só falar, eu tô com dor, eu tô cansada, não dá para a pessoa entender a dimensão daquele seu problema. E dessa forma elas vão aprender a saber como podem cuidar. Elas vão poder falar assim: não, hoje a mamãe não tá muito bem, deixa ela quietinha. Porque tem horas que a gente não quer muita conversa, não quer muito barulho. Então elas vão saber entender esse seu processo. E vão também aprender a aproveitar aqueles momentos, aquelas janelas que eu sempre falo, que a gente está bem e que a gente pode fazer as atividades em família, os passeios. Então o seu marido vai aprender a aproveitar aquele horário que você tem, que você pode ir para o cinema, falar assim: vamos para o cinema hoje? Hoje dá certo, vamos lá. Então você também é responsável pela forma como a pessoa entende, você é responsável por fazer esse meio para que a pessoa entenda também e para que ela possa sentir empatia com a sua dor. Outro ponto que eu descobri, além desse ponto da família, porque é tipo aquela história da dor. Quando eu falei para minha fisioterapeuta que eu passo 2 horas sem dor após a sessão. Então, assim, são pontos e pontos que você vai juntando e ali vai lhe dando melhor qualidade de vida. Então, eu descobri como me comunicar com a minha família. Minha família já é o meu ponto de apoio. Agora, eu tive outra descoberta. Eu gosto muito de cachorros e gatos. E eu tenho uma amiga que também gosta muito de cachorros. E a gente falava dos filhos, que ela tem filhos, mas a gente falava muito de cachorro. Como eu gosto de cachorro, como meu cachorro fez isso, como meu cachorro fez aquilo. E nessa mesma amiga, eu encontrei, ela também é uma pessoa que tem um problema crônico de saúde. E com ela também eu posso externalizar, eu posso dizer as minhas dores, porque eu sei que ela vai me entender. Eu sei que ela vai falar assim, que ela não vai falar assim: a Cíntia de novo com essa dor. Quando você compartilha com alguém a sua dor e essa pessoa também sente dor, ao invés de essas dores se somarem, essas dores, elas se equilibram e você pode sair muitas vezes desses encontros com menos dor, menos peso, porque você compartilhou a sua dor. Tanto você quanto ela saem mais leves do encontro. Outro ponto que eu gosto de lembrar é que eu faço algumas terapias, né? Eu faço fisioterapia, então eu passo 1 hora ou até um pouquinho mais com a minha fisioterapeuta. E com ela, que é um profissional do ramo da saúde, eu consigo dialogar e consigo fazer uma troca com ela. Não que eu passe só 1 hora falando das minhas dores, porque nem eu aguentaria. Mas eu passo um tempo falando: olha, isso aqui dói, e aí ela me dá uma dica: olha, faz desse jeito, adquire a posição tal, faz isso na academia, caminha menos na academia, faz mais exercício de força em alguns episódios de dores, né? E aí, nessa troca, ela pode me dar umas dicas em que eu venha sentir menos dores nesse tempo. Então, esses profissionais que nos acompanham são muito importantes nessa caminhada. Óbvio, nem todo o Brasil, nem todo lugar as pessoas têm acesso a isso, mas se você tem, aproveite também desse profissional para que você possa ter uma melhor qualidade de vida. Tem também, a minha psicóloga online. Depois da pandemia, com a pandemia, pôde ser feita essas sessões de psicologia online. Eu nunca tinha feito até então. Eu lembro de o meu médico há 7 anos atrás, que estava me dando medicação, aumentando a medicação, e ele falando assim: eu vou ter que lhe encaminhar para terapia. Aí eu falava assim: não quero ir, porque seria mais algo que teria que me tirar de casa, eu ia até o local, eu voltar, e tudo isso é mais uma fadiga que dá. Então,
com a pandemia que pôde ter esses encontros online, eu me encontrei dessa forma. Eu posso pegar aquele tempo que eu tenho na terapia e falar das minhas dores. E aí ela me traz técnicas que eu posso amenizar essas dores. Então falamos já da família, falamos do profissional da saúde, falamos da psicóloga, falamos da amiga. E essa grande rede de apoio que vai se formando ao nosso redor e vai podendo ser uma forma de você ir compartilhando a sua dor. Dos pontos que eu falei, outro ponto muito essencial na minha caminhada, não sei se você tem alguma espiritualidade, eu não sei se você acredita em alguma coisa, mas a espiritualidade é muito importante para quem passa por esses processos crônicos, é que eu consigo colocar minhas angústias em Deus. O dia todo eu passo falando com Deus, eu falo com Ele de manhã, de tarde, de noite, só que em momentos mais que o negócio pega, né? Aquela dor que tá muito forte, porque além da fibromialgia, eu tenho algumas hérnias, então quando aquela dor tá muito forte, eu consigo cantar um louvor, falar alguma coisa, e isso vai acalmando a minha alma, vai me acalmando, e por me acalmar, né, emocionalmente, eu consigo obter um pouco da melhora da minha dor e falar para ele o que está doendo, qual é a parte que está doendo, qual é a minha dor física mesmo que eu estou sentindo, porque nele eu consigo me sentir compreendida, porque ele realmente sabe onde está doendo, ele realmente sabe qual é a dor. Então, para terminar, eu gostaria de falar para você que muitas vezes não é o seu pai que não está lhe entendendo, que não é sua filha que não está entendendo, não é seu marido. Às vezes é a gente mesmo que não está se entendendo. E por a gente não se entender, a gente começa a sentir uma culpa de por que eu não estou conseguindo fazer isso? Por que eu não estou conseguindo acordar cedo para levar meu filho até o colégio? Por que eu não estou conseguindo ficar fazendo outras coisas depois que eu ajeito o almoço? Por que eu estou com preguiça? Não, você precisa entender a sua dor, porque você já tem a sua dor para acolher, porque ela já vai estar ali mesmo. E se você ainda tiver a culpa, você vai ter a dor e a culpa, e elas vão se somar e vão se tornar muito mais o fardo vai se tornar muito mais pesado. Então vamos tirar a culpa e vamos deixar só a dor, porque assim a gente consegue ter um caminho mais leve. É aquilo que eu falo, é uma janelinha em cada coisa, então é um pouco de cada coisa. Gente, essa foi a minha experiência, a experiência que eu tenho tido durante todos esses anos. E agora eu quero saber da sua experiência. Comenta aqui também nos comentários, aqui pode ser um canal onde você pode também expressar a sua dor. Então comenta aqui, me diz a sua experiência, como tem sido, me diz quais são as dores que você tem sentido. Esse canal foi feito para você também, para você poder compartilhar comigo e assim a gente não se sentir só. Gente, não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, que é muito importante, ligar o sininho de notificações para que nós possamos fazer uma comunidade forte em que possamos nos ajudar mutuamente.